Nosso tema para hoje: os chamados por Deus. Quem são eles? Os chamados por Deus. Quem são eles? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versos do 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 1, versos do 1 ao 3. Nós vamos dar introdução então à leitura dessa carta de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não há vida com Deus fora do seu chamado. Não há como ser relevante, importante para o reino de Deus, sem que você tenha sido antes chamado pelo Senhor. O povo de Deus, a igreja de Jesus, é uma comunidade de chamados, separados pelo Pai. Vamos ver isso? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Aqui se diz que Israel, que é o povo de Deus da velha aliança, é um povo santo. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que quer dizer aquele que foi separado para Deus, aquele que Deus tomou para si, a fim de cumprir nele e através dele os seus propósitos eternos. Vamos ainda mais um texto, João capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Olhe o que Jesus fala para os apóstolos, que já representam a igreja do Novo Testamento: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Jesus está dizendo: eu separei vocês, eu chamei vocês para mim, eu os escolhi dentre todas as demais pessoas, para que vocês frutifiquem para mim. E por último, para mim o texto mais importante, Romanos 8, do 28 ao 30, Romanos 8, do 28 ao 30, atente para o que a palavra diz, Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Olha aí o verbo chamar. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Marque esse texto na sua Bíblia. Aí está todo o processo de salvação, todas as faixas, os estágios da salvação na vida de qualquer homem e mulher que de fato pertence a Jesus. E uma coisa interessante, esse chamado, ele sempre é duplo. Quero que você entenda isso. Quem é chamado pelo Senhor, recebe um chamado duplo.
existe o chamado para a salvação em Cristo, e na mesma hora, por tabela, você recebe o chamado para o exercício ministerial. Os dois chamados estão indissociavelmente ligados, são inseparáveis. Quando você é chamado pelo Espírito Santo para ser de Jesus, ao mesmo tempo o Espírito lhe chama para exercer um ministério em favor do reino de Deus. Quer ver só? Atos capítulo 9, versículo 15. Atos capítulo 9, versículo 15. O famoso texto da conversão de Saulo, ou Paulo. Olha o que diz: mas o Senhor disse ao profeta Ananias, que tinha a função de impor as mãos sobre Paulo, para que este recebesse o Espírito Santo: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Na mesma passagem de Atos 9, onde se fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco, também é dito que ele recebeu um comissionamento, também é dito que ele recebeu uma missão de ser um arauto, um mensageiro de Deus para pregar aos povos gentios. Ou seja, cada cristão, eu e você, cada cristão recebe um chamado duplo. O ministério que nos é designado faz parte do que significa ser salvo. Não tem salvo sem um chamado ministerial. E aquele que foi chamado ministerialmente tem que ser salvo. Senão, ele não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra dele própria, pessoal. E em sua iniciação, a carta de 1 Coríntios, Paulo deixa bem claro isso para a gente. Então eu quero dissecar com vocês agora estes 3 primeiros versículos que nós lemos, para nós entendermos o que é que Deus tem para nós quanto ao nosso chamado. E a primeira verdade dessa noite é a seguinte: salve aí, grave aí, anote aí se puder. Existe um chamado que é distintivo, diferenciado, que nos distingue no meio das multidões. É o chamado para o ministério. Vou repetir: existe um chamado que é distintivo, diferenciado, que nos distingue no meio das multidões. É o chamado para o ministério. E por favor, Igreja Batista Memorial, vamos jogar por terra de vez aquele conceito de que ao ouvirmos a palavra ministério, estamos falando apenas dos ministérios tradicionais, ministério pastoral, ministério de música. Não! A palavra ministério quer dizer simplesmente serviço. E todo crente em Cristo Jesus é um ministro a serviço do reino de Deus. Você crê nisso? Amém? Eu então estou aqui de cima olhando para vários ministros. Sei que vários ministros de Deus estão em casa, me ouvindo, me assistindo agora. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 1, só para a gente poder voltar para o texto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade não dele, não dos homens, não da igreja, mas de Deus. E o irmão Sóstenes. Sóstenes foi provavelmente o chefe da sinagoga que se converteu lá em Atos capítulo 18 em Corinto. E Paulo reforça que aquele homem estava com ele para endossar, para dar mais validação ainda às suas palavras, pois estava ao lado de alguém que era da comunidade de Corinto, muito conhecido pela igreja. Por isso que Paulo fala de Sóstenes aí. Então observem bem, preste atenção. Paulo deixa claro que o seu chamado para o apostolado era consequência direta da vontade de Deus, e não da sua própria intenção carnal. Cada cristão foi chamado para participar do reino de Deus com um talento pelo menos, com uma vocação diferenciada pelo menos. Ninguém pode fazer tudo, ninguém tem todos os dons, e não há ninguém sem um dom, pelo menos, para colocar a serviço do reino.
Vamos ver isso aí? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versos 28 ao 30. Olha o que Paulo fala, para deixar bem claro essa maneira como Deus espalha os dons na sua igreja, no seu corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí ele faz uma pergunta, que é uma pergunta para a gente poder parar e pensar na resposta dela, que é o contrário do que muita gente pensa hoje. Olha o que Paulo pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Ou o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Irmãos queridos, prestem bem atenção. Não há um único crente, por menor que possa parecer, por mais simples que seja, insignificante aos olhos humanos, não há um único filho de Deus, uma única filha de Deus, que não tenha um dom espiritual para ser posto a serviço de Deus, para ser colocado em prática. Você tem que entender isso. Existe alguma coisa no reino que só você pode fazer. Existem áreas de atuação que você precisa tomar o seu lugar, assumir a frente, sair da retaguarda e ir para a vanguarda. Existem lacunas, existem brechas que fazem a igreja sofrer, porque você não se prontificou ainda. Sua vida não é só se alimentar de cultos infindáveis, quarta, domingo pela manhã, domingo à noite, internet. Não, não, não. Você foi chamado para o serviço do reino. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um. Está falando de você, Tony, está falando de você, Jocélia, está falando de você, Cleide, está falando de você, Kéia. A cada um. Não existe ninguém sem um dom espiritual. Só que nós temos dois problemas. Uma verdade como essa nos aponta dois problemas. Primeiro problema é quando nós não fazemos o que fomos chamados para fazer. É quando nós não fazemos o que fomos chamados para fazer. Acerca disso, quero que você abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, para lermos do 24 ao 30. A famosa parábola dos talentos. Mateus 25, do 24 ao 30. Olha o que diz: por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem... Essa passagem é fantástica, irmãos. Esse verso é fantástico. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que eu aprendo daqui?
que quando a gente se lança em prol do reino, aquele dom único que a gente ganhou, ele passa a ser 2, ele passa a ser 3, ele passa a ser 4, ele passa a ser 5. Deus multiplica as capacitações espirituais daqueles que se colocam à sua disposição, mas ao mesmo tempo, olha aqui para mim, a coisa é séria. Deus tira de quem não colocou em prática o que deveria ter sido feito. Eu conheço pessoas, irmãos, que tinham vozes maravilhosas, mas perderam a capacidade de cantar, porque se colocaram num canto, se esconderam do Espírito de Deus, disseram não para o ministério do Senhor, e a banda passou, e eles ficaram chupando o dedo. Muita gente boa enferrujada, que não sabe mais nem como começar, porque não colocou em prática o talento, o dom recebido da parte do Senhor. Agora, olha o outro lado da moeda. Eu disse que o primeiro problema é quando não fazemos o que fomos chamados para fazer. Segundo problema, quando queremos fazer o que não fomos chamados para fazer. Aí também é complicado o negócio. Quando queremos fazer o que não fomos chamados para fazer. Eu já falei para vocês aqui, né? Eu tinha uma inveja santa, se é que a inveja pode ser santa sob qualquer aspecto ou circunstância. Mas eu tinha uma inveja santa daqueles pregadores que cantavam, daqueles pregadores que tocavam. E eu decidi entrar num curso de violão. Irmãos amados, irmãs queridas, na terceira aula, o meu professor, irmão Paulo, um homem de Deus, um homem delicado, um homem manso, ele com todo jeitinho falou: irmão Júlio, me permita fazer uma sugestão? Vá pregar, que é a sua praia, e esqueça esse negócio de querer aprender música, porque você não nasceu para isso. Eu tive que ouvir e entender que era de Deus aquela palavra para mim. Não é, claro, toda negativa que você tem que recuar, mas aquela palavra já foi um somatório, o ápice, o cume de várias outras demonstrações que o Senhor tinha me dado. Então não queira estar onde você não foi chamado. Há pessoas que devem estar aqui, há pessoas que devem estar lá atrás das cortinas. E ninguém é maior ou menor pela posição que ele ocupa diante da igreja pública. O que nos importa é fazermos o que Deus nos designou para fazermos. Onde você estiver, dentro da sua área de atuação, de aptidão, de habilidades espirituais. Olha o que diz lá, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, olha o que diz: pois Deus não é Deus de desordem. Nas versões mais antigas temos: pois Deus não é Deus de quê? De confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Uma pessoa que não sabe cantar, que não tem habilidade vocal, mas quer cantar, por quê? Porque ela acha bonito. Irmãos, eu acho bonito muitas coisas. Eu acho bonita a maneira como o Neymar joga bola, mas eu não me atrevo a jogar bola, porque sei que não chego nem a sola do sapato dele. Tem gente que acha bonito o povo aqui na frente, mas não é porque você gosta que você tem que fazer, é porque você foi chamado que você tem que fazer. Isso envolve tudo. Colocar uma pessoa sem dons administrativos para gerenciar recursos financeiros na igreja é causa, é problema. Colocar alguém sem fé para fazer parte de um ministério de finanças é causa, é problema. Colocar alguém que não crê no poder da oração para ser o líder da intercessão
Não dá, meu irmão, não dá, minha irmã. Então, gravíssimo problema é quando queremos fazer o que não fomos chamados para fazer. Então, grave isso, a primeira verdade foi essa. Existe um chamado que é distintivo, diferenciado, que nos distingue no meio das multidões. É o chamado para o ministério. O que Orley deve ser e fazer é diferente do que Priscila deve ser e fazer, é diferente do que Yara deve ser e fazer, e daí por diante. Segunda verdade sobre os chamados. Existe um chamado que é para todos, compartilhado com todo o restante da igreja. É o pertencimento a Jesus Cristo. Existe um chamado que é para todos, compartilhado com todo o restante da igreja. O pertencimento a Jesus Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios 1:2, voltando para o texto. Olha o que diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aos santificados, aos chamados para serem santos. Quando a gente pensa na palavra santo, qual é a ideia que vem à nossa mente? Puro, íntegro, reto. Alguém que vive uma vida de contemplação da glória de Deus. É essa a ideia que a gente tem de uma pessoa santa. Mas aqui o sentido não é esse. Quando Paulo diz aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, ele está falando daqueles que foram separados para a salvação, daqueles que foram chamados por Deus para receberem o Espírito Santo, mediante o sangue de Jesus que foi derramado sobre eles e por eles. A ideia é de um grupo que foi chamado pelo Senhor para a salvação, a partir de Jesus. Nesse caso não tem a ver com pureza, não tem a ver com aquela santidade que a gente conhece tão bem. E este grupo, separado por Deus e para Deus, ele invoca o nome de Jesus como Senhor e Salvador, porque olha o que Paulo diz aqui, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é invocar o nome do Senhor? Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Paulo vai dizer o seguinte, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar não é clamar por Deus numa hora de perigo, numa circunstância adversa. Invocar não é citar o nome de Deus numa oração corriqueira. Invocar é entregar-se, é clamar àquele em quem você já colocou toda a sua esperança, é se depositar nas mãos daquele em quem você confia, única e exclusivamente como Senhor e Salvador. Por isso Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E estes santificados são aqueles que invocam o nome de Jesus. Você já invocou o nome de Jesus? Você já é de fato pertencente ao Senhor? Você é separado, chamado por Deus para ser dele? Para o serviço e para a salvação? Eu quero então terminar com uma terceira verdade. Terceira verdade. Estes chamados por Deus, que somos nós pela graça de Jesus, recebem bênçãos espirituais dos céus.
Estes chamados por Deus recebem bênçãos espirituais dos céus. Vamos lá, versículo 3 de 1 Coríntios 1. Olha o que ele diz, ó. A vocês, graça e paz. A vocês quem? Aos santificados em Cristo, aos chamados para serem santos, separados para o Senhor, a igreja que está reunida no mundo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Paulo, a saudação comum era assim, ó, Kairen, Kairen, que quer dizer saudações. Era esse sentido. Kairen, saudações. Paulo faz um trocadilho que se torna a bênção pastoral da igreja ao longo dos séculos. Paulo pega a palavra Kairen, que significa simplesmente saudações, e ele a transforma na palavra caris, que quer dizer graça. E o que é graça? Favor imerecido, um presente que nós recebemos de Deus, sem que tivéssemos mérito algum. É a própria salvação, queridos e queridas. Então para o crente, não é mais só boa noite, não é mais só boa tarde, não é só mais bom dia, é graça. Mas não para por aí não. Paulo deseja mais uma outra bênção. Qual é a outra bênção que ele deseja? Paz. Ele usa o shalom hebraico, a linguagem do Velho Testamento, que indicava a bênção plena, bênção substancial, bênção completa, bênção integral. Então aprenda uma coisa, filho, que eu vou dizer aqui, e me perdoe você que está em casa, mas eu quero desmistificar algo que a gente precisa entender. A saudação do crente não é a paz do Senhor. A saudação do crente é graça e paz. Você entendeu isso? Paz do Senhor não, está incompleto. Eu não quero uma bênção pela metade. Eu quero a graça também. Graça e paz. Então aquela ideia de que você encontra com o irmãozinho, paz do Senhor, graça e paz, meu irmão. É graça e paz, é a bênção completa, é a saudação cristã. Quem só chama a paz está dando uma bênção pela metade. E eu não quero bênção pela metade, eu quero bênção inteira, meu irmão. E eu sei que você também quer, amém? Então graça e paz. É por isso que ao longo de 25 anos de ministério, seja onde for e quando for, quando eu assumo o púlpito, eu digo graça e paz. E o pessoal fica até me remendando com isso. Tem gente que fica copiando até minha entonação. Amém. O objetivo é que isso pegue mesmo. Então é graça e paz. A gente precisa compreender, irmãos, que alguns termos não podem ser esquecidos pela igreja. Eu falei aqui há algum tempo atrás sobre o irmão que encontrou uma outra irmãzinha numa loja, e ele reconheceu a irmã e falou, irmã, e a pessoa nem tinha, ele, irmã, a pessoa nem tinha, irmã, a pessoa nem tinha, ele cutucou, irmã, estou falando com você, ai, você que está me chamando de irmã, que coisa cafona. A que ponto nós chegamos, irmãos? Chamar alguém de irmão em Cristo, de irmã em Cristo, virou algo cringe. É cringe ou crunge? Como é que fala, hein, garotada? Cringe ou crunge que fala? Hã? Cringe. Muito bem. Eu aprendi esses dias o que é cringe. Cringe. Cringe é quando você fala de alguém que está demodé, fora de moda, alguém que é descontextualizado, alguém que é quadrado. É cada coisa que inventam, né? É cada besteirada que esse pessoal inventa. Andar com Bíblia na mão, cringe. Falar graça e paz, cringe.
Assistir o culto presencial, cringe. Tem que ser virtual agora. Plantar batata, meu irmão, pelo amor de Deus. Então eu quero fechar aqui dizendo o seguinte: que bênção é termos a certeza de que fomos chamados pelo Senhor, e respondermos sim ao seu chamado. Porque Jesus fala o quê? Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E quando a gente responde sim ao chamado de Deus, a gente sabe que a gente é um escolhido pela graça, pela misericórdia. E isso, irmãos, é a maior bênção, é o maior privilégio, é a maior benesse que qualquer ser humano pode almejar ter. Eu terminei de ler um livro essa semana, Falsos Deuses, do pastor Timothy Keller, um referencial para mim, em matéria de teologia. E ele coloca algumas divindades criadas pela própria igreja hoje: sucesso, poder, dinheiro, amor. Nós estamos buscando coisas que são totalmente fúteis, sem sentido, irrelevantes. Pois hoje você é aplaudido, amanhã você é esquecido. Hoje você pode comprar, amanhã você tem que vender. Hoje você se sente amado, mas amanhã você pode estar desprezado. O que fica de tudo aquilo que queiramos ter e possuir nesse mundo é a certeza de que este amor que me separou, este amor que me escolheu, este amor que me chamou, nada nem ninguém jamais poderá me separar dele. Romanos capítulo 8. Então agradeça a Deus, porque você pertence ao Senhor, porque você é um chamado, uma chamada do Senhor. Valorize isso. Essa é a maior possessão, é a maior herança, o maior presente que você pode almejar ter. Amém, igreja? Amém, queridos, queridas? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Mais uma vez, meu Deus, obrigado pela maneira como o Senhor nos falou, pela tua palavra. Pela tua palavra que foi aberta, lida, explanada, e certamente ela foi abrigada pelos corações. Gera então o teu renovo, gera a tua mudança. Faz, meu Deus, o que somente o Senhor pode fazer. Obrigado porque um dia ouvimos a voz do teu Espírito, e de um modo miraculoso dissemos sim ao teu Evangelho. E isso não dependeu de nós, porque nós não tínhamos mérito algum. Não foi uma escolha livre e espontânea, fruto de nossa obediência, de nossa bondade, não, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Foi um ato de graça do Senhor para conosco, que nos encheu com a tua paz celestial e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nos deu nova vida, e hoje nós fazemos parte dessa que é a maior comunidade do mundo, a tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por esse chamado vivo, que fez toda a diferença aqui e muito mais na eternidade. Continua a nos falar, Deus, como só o Senhor pode nos falar. Queremos continuar te escutando e te ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.